Olá, aluno! Tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação em Educação. Meu nome é Eduardo Mendes. Essa é a nossa unidade 1, aula 1. Os assuntos que iremos abordar nessa primeira videoaula são a sociedade da tecnologia, o que é tecnologia, o profissional da educação e da tecnologia no Brasil, os professores e a tecnologia, a educação tradicional e a educação com tecnologia e um pouco da história da tecnologia brasileira. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, a necessidade da gente avaliar a força com que esses recursos tecnológicos eles têm exercidos em nossas vidas nos últimos tempos, né? Praticamente nos tornamos totalmente dependentes desses recursos tecnológicos. Um bom exemplo disso é a utilização do nosso celular, a agenda do nosso celular. Há tempos atrás, nós tínhamos por costume anotar os telefones numa agenda de papel. Hoje, nós utilizamos o celular com esse recurso e faz com que esse recurso invada o nosso dia a dia e nos torne totalmente dependente desse recurso tecnológico. Um bom exemplo dessa dependência é que dificilmente você vai lembrar alguns telefones que estão na sua agenda. Possivelmente você não vai se lembrar nem do seu próprio número de telefone. Bom, essa invasão tecnológica, ela ocorre na sociedade e, consequentemente, ela acaba afetando tanto professores quanto alunos. E isso promove uma renovação do conhecimento. Os professores e alunos estão inseridos nessa sociedade e estão constantemente sendo bombardeados por esses recursos, por essas inovações tecnológicas. Bom, diante dessa situação, cabe ao professor, a esse professor do futuro, exercer um papel totalmente diferente, que é estar completamente capacitado e promover a utilização da tecnologia como um recurso pedagógico para facilitar tanto o ensino quanto o aprendizado. Obviamente, essa invasão, essa renovação do conhecimento, ela não é tão recente. Pelo contrário, ela inicia na década de 90, com a revolução tecnológica, né, que foi a invasão dos microcomputadores, né, esses microcomputadores passaram a fazer parte do nosso dia a dia, e com essa invasão, ele gerou uma sociedade em constante processo de inovação. Esse processo de inovação, ele é provocado pela inovação paralela que ocorre nos recursos tecnológicos. Mas isso acaba provocando algumas contradições sociais. Mas como assim? Muitas vezes acreditamos que estamos informatizando, por exemplo, o que seria uma escola informatizada? Uma escola informatizada seria uma escola onde encontramos esses recursos, esses microcomputadores na escola? Não é bem assim, porque além dessa inserção desses recursos nas escolas, há a necessidade de se lembrar, de se antenar para o lado pedagógico. Porque como que iremos utilizar esses recursos tecnológicos para facilitar o ensino e o aprendizado? A tecnologia, ela precisa ser utilizada, deve ser utilizada como uma ferramenta de apoio pedagógico na prática pedagógica do ensino e do aprendizado. Mas por que a tecnologia tem que ser utilizada dessa forma? Porque o que é ensinar? Ensinar nada mais é do que comunicar. E o que a tecnologia fez com o processo de comunicação? Ela mudou esse processo de comunicação. Vários recursos tecnológicos vão surgindo nos últimos tempos e têm provocado uma facilidade, uma facilitação no processo de comunicação. Exemplo,
os e-mails, as redes sociais, né? Então, a necessidade de adotar esses recursos que facilitam a comunicação dentro das escolas para melhorar, facilitar o ensino, né? Então, é necessário a adoção desses recursos. Então, a tecnologia, ela passa a ser, para esse professor, uma fonte de apoio para o ensino e o aprendizado do seu aluno. É mais um recurso, como o GIS e a lousa foi no passado, que o professor vai utilizar para poder ensinar, facilitar o ensino e o aprendizado. Bom, a necessidade também, além de identificar essa invasão da tecnologia, há a necessidade da gente também entender o que é tecnologia. Para entender o que é tecnologia, a gente precisa entender o conceito de tecnologia, né? Então, o termo tecnologia, ele refere-se a tudo que se inventou, tanto artefatos como métodos e técnicas para estender a capacidade física, sensorial, motora ou mental do homem, facilitando e simplificando o seu trabalho, enriquecendo suas relações interpessoais ou simplesmente dando-lhes prazer. O que acaba ocorrendo? Nós temos uma tendência natural de associar tecnologia a computadores, mas não é bem assim. Por exemplo, o giz, a lousa, o apagador, foram, num passado, recursos também tecnológicos. Também foram recursos tecnológicos, não deixam de ser recursos tecnológicos. Bom, porém há um divisor de águas aí. Porque aquela tecnologia que eu comentei no início, aquela tecnologia que invade o nosso dia a dia, que nos torna dependente, ela é totalmente diferente da tecnologia educacional. Enquanto a tecnologia invade, a educacional, ela necessita que o professor deseje utilizar essa tecnologia como um recurso. Se o professor não fizer isso, ela não vai ser utilizada nas salas de aula como um recurso pedagógico para facilitar o ensino e o aprendizado. Mas por que será que os professores não utilizam essa tecnologia como recurso? Porque muitas vezes esses professores têm medo de ser substituído pela tecnologia, como ocorreu em outras áreas no passado, mas dentro do âmbito pedagógico isso não é possível. Não é possível substituirmos, trocar o professor por recursos tecnológicos. A figura do professor ela é extremamente importante. Em nível educacional, essa tecnologia ela é representada, caracterizada por ferramentas, por programas e técnicas que permite tanto o aluno como o professor refletir e aprender sobre o que está sendo ensinado. Bom, aqui agora vamos falar um pouquinho sobre o profissional da educação e da tecnologia no Brasil. O que tem ocorrido há algum tempo atrás, tanto em relação aos municípios, aos estados e ao governo? Eles passaram a informatizar as escolas, né? Nos últimos anos foram instalados mais de 6.600 telecentros em mais de 5.400 cidades brasileiras, o que representa 98% dos municípios. Também foi realizada a capacitação dos professores e existe uma previsão para mais de 100 mil telecentros. Isso passa a ser um pré-requisito para a contratação de novos professores, ou seja, os professores do futuro precisam ter conhecimento de recursos tecnológicos. Com relação ao contexto pedagógico, ocorreram alguns probleminhas, né? Primeiro, foi feita a inserção desses laboratórios, que foram adquiridos em longa escala, porém, essa aquisição, instalação, inauguração, deixou de lado como o professor iria utilizar esses recursos. Infelizmente, não foi utilizado por várias escolas, em muitas eles foram proibidos e em outras até faltou profissionais para a utilização desses recursos tecnológicos por falta de capacitação.
Como que deveria ser, né? Deveria, primeiramente, treinar, capacitar esse professor à utilização desses recursos, porque, principalmente, não é só a utilização. Há a necessidade que esse professor também leve em consideração os parâmetros curriculares nacionais, ou seja, eu vou utilizar os recursos baseados nesses parâmetros curriculares nacionais. Bom, o professor e a tecnologia, o que acaba ocorrendo, a realidade, né? Recentemente foi divulgado que cerca de 1,7 milhão de jovens brasileiros entre 15 e 17 anos está fora da escola. Por que estão fora, né? Eles relatam uma falta de estímulo para o estudo, provocada por aulas monótonas e cansativas. Para inverter esse quadro, há a necessidade do professor exercer um novo papel frente ao avanço tecnológico, utilizar essa tecnologia no ensino e no aprendizado. Há necessidade de um novo processo também, tanto de aprendizado ensino e aprendizado com a tecnologia. É preciso que tanto alunos quanto professores passam a aprender com criatividade e inovação. Também foi realizado nos últimos tempos um estudo comparando as características da educação tradicional com a educação com tecnologia. Esse estudo foi desenvolvido em uma escola superior do estado de São Paulo e identificou essas diferenças. Essas diferenças são identificadas em vários itens, né? Por exemplo, o papel do professor. O papel do professor na educação tradicional, ele passa a ser um especialista, detentor do conhecimento. Já na educação com tecnologia, o professor ele passa a exercer um papel de facilitador. O aluno na educação tradicional, ele é um receptor passivo, sentado na carteira, assistindo aquelas aulas muitas vezes monótonas, cansativas. Já na educação com tecnologia, o papel do aluno é invertido, ele passa a ser um colaborador ativo. A ênfase educacional na educação tradicional é baseada na memorização dos fatos transmitidos pelo professor especialista, e na educação com tecnologia é baseado no pensamento crítico. O aluno passa a ter mais ênfase a esse pensamento crítico. O método de ensino na educação tradicional é através da repetição, já na educação com tecnologia, através da interação. O acesso ao conhecimento, na educação tradicional, ele é limitado ao conhecimento do especialista, que é o professor, e na educação com tecnologia, ele é um conhecimento sem limites, ok? Bom, o que a gente percebe também é que essa vontade de município, estado e governo de informatizar as escolas não é recente, né? A gente pode alavancar várias datas nos últimos anos que podemos identificar os esforços dos governos na tentativa de implementar esses recursos tecnológicos como facilitadores do ensino e do aprendizado, né? Então aí estão alguns desses marcos históricos, né? Bom, na sequência, pessoal, nós vamos resolver a nossa interatividade. Bom, na nossa interatividade, analise as informações. 1. Governos e municípios estão dando os primeiros passos, informatizando as escolas. 2. Diante do avanço tecnológico, o professor não poderá ser apenas um técnico. 3. Na educação tradicional, o papel do professor é de um facilitador. Está correta o que se afirma em A, 1 e 3, B, 2 e 3, C, 1 e 2, D, 1, 2 e 3 e E, apenas a 1. Então você tem um tempinho para resolver, em breve retornaremos.